O senador Flávio Bolsonaro apresentou um projeto que regulamenta empréstimos do BNDES a países estrangeiros que ultrapassem a faixa de 100 milhões de dólares, o equivalente a 520 milhões de reais. As transações teriam de ser autorizadas pelo Senado. Segundo Flávio, abre aspas, não podemos deixar que o BNDES fique exposto a repetir decisões do passado que levaram o Brasil a amargar calotes bilionários, fecha aspas. Lembrando, Ana, que em janeiro, Lula disse durante viagem à Argentina que o BNDES iria voltar a financiar projetos de vizinhos da esquerda. Isso mesmo depois do calote de países aí como Cuba e Venezuela. E nós, os manés, nós vamos pagar por isso, né? Nós vamos pagar por isso. A história toda se repete, não é a história com alguns erros, é o pesadelo que foi a era petista, o pesadelo de corrupção, o pesadelo de roubalheira, o pesadelo de mentiras, né? Um projeto de poder nefasto que é o PT, o que ele deseja para o Brasil, usando nossos bancos públicos, nosso dinheiro, colocando em risco o bem-estar, né, do cidadão, aquele que precisa de um empréstimo do BNDES. O BNDES existe para promover, de uma certa forma, fomentar o progresso para quem precisa, e não para aqueles, né, os campeões nacionais. Essa semana, quando nós começamos a ouvir sobre a reoneração dos combustíveis, né? A imprensa do Despiora agora é a imprensa da reoneração, muitos jornalistas tentaram empacotar a reoneração como uma medida de preocupação ambiental até do desgoverno Lula. Só que o BNDES do desgoverno Lula, ele quer exatamente construir gasodutos na Argentina. Ele quer construir obras na Argentina que não vão de acordo, que não estão dentro dessa agenda ambientalista que esses jornalistas defenderam essa semana com a reoneração dos impostos. Para finalizar, Paula, o senador Flávio Bolsonaro, ele foi brutalmente aí criticado por causa da tal rachadinha, sendo que o nome dele estava lá embaixo na lista, o primeiro nome lá em cima é de uma parlamentar petista, né? Se eu não me engano, com 50 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido. E aí agora eu deixo a crítica para a direita. Onde estão os nossos Randolphs Rodrigues para ficar insistindo no nome dessa parlamentar, para ficar judicializando tudo que a parlamentar fez, falou, para colocar na imprensa, nas redes sociais? Nós temos que parar de usar a tática de não, deixa para lá, deixa falar sozinho, está atacando, deixa falar sozinho. A gente tem que começar a jogar também com as armas que eles jogam, e as armas, dentro desse balaio dessas armas está a judicialização de tudo e o uso da imprensa e das redes sociais, como eles fizeram com o senador Flávio Bolsonaro. E aí, Segre, como é que você avalia esse projeto de lei do senador Flávio Bolsonaro que pretende aí regulamentar empréstimos do BNDES acima de 100 milhões de dólares? Eu não colocaria mínimo, eu colocaria direto. Qualquer empréstimo ao exterior tem que ser aprovado pelo Senado, pelo Congresso, enfim, aí é uma questão especificamente constitucional. Mas por que isso? Porque o BNDES tem sido utilizado para financiar pela via indireta reeleições de governos de esquerda na América Latina. Quando financiou o Trem Sarmiento na Argentina, estava Odebrecht no ano que foi iniciada a obra. Quando foi financiado o metrô da Venezuela, em Caracas. Quando foi financiado o porto de Cuba. E assim por diante, eram questões em que se utilizava dinheiro brasileiro para mostrar obras públicas em outros lugares que precisava que o povo visse com bons olhos as obras do governo local. Mas tem outra questão que até agora não foi develada. Quais serão as empresas construtoras que vão participar dessa nova etapa do BNDES?
e não incluiria somente as questões de empréstimos por valores mínimos ou máximos só no exterior. Porque devemos lembrar que no governo Lula anterior apareceu um Eike Batista vendendo fumaça, com empréstimos milionários do BNDES. A JBS comprou empresas em mundo afora, sem necessidade de recurso do Tesouro ou do BNDES. Então, o BNDES tem sido utilizado localmente e no exterior para questões estritamente políticas. E esse não é o intuito do BNDES, que, lembrando, recebe dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso quer dizer que cada trabalhador brasileiro tem retido um valor mínimo, mas um valor dele, para dar recursos ao BNDES. E certamente não é nem para financiar partidos de esquerda na América Latina, nem para fazer favores para empresários amigos.